Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês. Nessa segunda-feira, exatamente, estamos no ar mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno. Dentro desse vídeo nós iremos falar muito aí sobre dois assuntos importantes, mas antes disso, gostaria de convidar a todos vocês para a nossa live de 11 horas da manhã, onde a gente irá debater muito a respeito disso e conto com a sua presença e a sua participação. Não conhece o nosso canal? Deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Nós temos a meta aí de 10 mil inscritos e com a ajuda de vocês ela é muito importante. Aqui você, torcedor vascaíno, terá voz. Vamos lá, vamos falar sobre dois assuntos que vem mexendo aí com a cabeça do torcedor. Primeiro é a situação do Verratti, atacante Verratti. Parece que o jornalista Gilmar Ferreira deu detalhes a respeito de uma insatisfação do atacante, o pirata argentino, em relação à possível ou não extensão ou valorização da própria diretoria em relação ao desempenho que ele teve no ano de 2024. E vamos falar também sobre um atacante, o Serginho, aquele mesmo jogador que fez o gol da vitória em relação contra o Bragantino, que livrou o Vasco de um possível Série B. Apareceu uma proposta da Turquia, mas parece que rejeitou essa proposta. Isso e muito mais aqui dentro desse vídeo. Conto com a presença de todos vocês para assistir esse vídeo do início até o fim, porque a gente irá debater muito a respeito sobre essas notícias. Vamos lá, vamos começar a falar sobre a questão aí da insatisfação do atacante Verratti. A princípio a diretoria não fala nada a respeito, inclusive ela nem se pronuncia para dar explicação ao torcedor. E aí começa a se aparecer várias situações em relação à questão de especulações e até mesmo saídas. E vem ventilando nos últimos dias a situação do atacante Verratti. O atacante Verratti de 36 anos foi muito importante desde quando ele veio, em 2024, onde que ele conseguiu ajudar bastante o Vasco ali do meio do ano para o final, do ano de 2023, onde que livrou o Vasco de uma possível Série B. O ano de 2024 do Verratti foi um ano importante, porque é onde ele conseguiu fazer gols em todas as fases da Copa do Brasil, ajudou bastante, inclusive no Campeonato Brasileiro, e o mais importante de tudo, coisa que o Vasco não tinha há tempos, liderança. Uma coisa que o Verratti hoje, ele é líder dentro desse elenco. Mas parece que existe uma insatisfação por parte, não sei se é do próprio jogador ou do seu staff. Verratti hoje recebe na casa de uns vencimentos menos de 600 mil reais. E o Verratti, com a sua cúpula de questão de pessoas que gerenciam sua carreira, enxerga que o atacante fez muito pelo clube e gostaria de ter um aumento bem significativo nessa virada do ano, inclusive em janeiro. Isso aí já havia se falado muito no ano passado, inclusive quando acabou o campeonato, uma das grandes especulações era se realmente a diretoria iria estender a questão do contrato. Para quem não sabe, o atacante Verratti tem um contrato de mais de 2 anos com a camisa do Vasco. O ano de 2025 é certo, com metas e condições batidas, iria ser renovado automaticamente para 2026. Inclusive o presidente Pedro Paulo já havia falado em coletiva que enxerga que o vencimento do atacante é vencimento muito produtivo, muito bom, e que avaliaria com bons modos em relação à questão se iria fazer um aumento salarial ou não. Parece que as coisas não aconteceram e isso ficou bem evidente, e agora jornalistas que cobrem o Vasco vêm colocando ele na Major League Soccer, vêm colocando ele na Arábia Saudita, inclusive um namoro antigo do River Plate através do técnico Marcelo Gallardo, que gosta muito do jogador e indicou o Verratti para a próxima temporada do River, inclusive pensando na Libertadores. Mas, a princípio, como o Pedro Paulo, que é o presidente hoje do Vasco, não se pronuncia, o torcedor fica se auto-perguntando o que vai acontecer com o atacante Verratti. Ele vai continuar no Vasco ou não? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Por quê? É difícil de responder porque nenhuma parte da diretoria fala-se a respeito. Inclusive nós cobramos bastante nas nossas lives um posicionamento
tanto do Felipe, diretor técnico, como o Marcelo Santana, que hoje é o gerente de futebol, e também do próprio presidente, o Pedrinho, o Pedro Paulo, que hoje é político e não ex-jogador. Ex-jogador foi quando ele encerrou a carreira. Hoje ele é político e ele é presidente de um clube com mais de 120 anos de história, inclusive defende mais de 30 milhões de torcedores. E isso eu não vejo um posicionamento do próprio Pedrinho falando sobre isso. E isso me deixa muito com vários questionamentos. Por exemplo, o porquê de não se perder tempo em falar a respeito de algumas situações, como em relação à questão de contratação de zagueiro, o que vai acontecer em relação à indicação do Carille. Ninguém sabe se vai existir essa contratação de zagueiro ou não. A princípio se contrataram 2 zagueiros, que é o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, mas esses 2 jogadores se falam, jornalistas que cobrem o Vasco, fala-se que são jogadores de composição de elenco. A gente não sabe se vai vir aquele famoso xerife, que é igual o Rodrigo, que desempenhou e atuou muito bem com a camisa do Vasco. Então a gente não tem esse cenário. Por quê? Porque a diretoria não abre a boca, não fala, não se pronuncia. Em relação à questão do atacante Verratti, propostas vão aparecer porque ele é um jogador que foi decisivo, que ajudou muito o Vasco durante a temporada de 2023 e 2024 e tem uma multa de em torno de 125 milhões de reais. Para um clube árabe, não custa muita coisa pagar uma multa pequena para um time onde que qualquer sheik daqueles da vida do time árabe tem rios e rios de dinheiro, até mesmo no seu quintal. Se esperar que um clube árabe contrate Verratti, não duvide, porque hoje o campeonato árabe é praticamente um calendário europeu e poderia encher os olhos do atacante Verratti, inclusive por questão salarial e também pela questão de possivelmente pagar uma multa. Aí eu pergunto para você, torcedor, eu gostaria de você ouvir aqui o seu comentário. Será mesmo que essas notícias que estão sendo ventiladas têm um fundo de verdade? Será que existe uma insatisfação do atacante Verratti em relação à falta de valorização? Gostaria de ouvir aqui o seu comentário para ouvir a sua opinião. Em relação à questão do Verratti, nós vamos falar sobre um outro atacante, que é um atacante que parece que não deveria nem ter sido contratado. Serginho, aquele mesmo que fez o gol salvador contra o Bragantino, ele inclusive voltou ao Vasco. O Vasco no ano passado emprestou ele no meio do ano para o Criciúma, mas ele não teve oportunidades na realidade. E aí o que aconteceu? Ele voltou porque ele ainda tem contrato até o final de 2025. O Vasco deve a ele aproximadamente um pouco mais de R$1 milhão em relação à questão de luvas e até mesmo salário. Inclusive, esse é o grande empecilho para tentar se livrar desse jogador. Uma equipe da Turquia, da segunda divisão, fez uma proposta oficial para o jogador, inclusive oferecendo ao Vasco. Mas parece que pro atleta, pro Serginho, não agradou muito, porque não enxerga que ver com bons olhos ir para uma segunda divisão na Turquia. Talvez se fosse um clube de primeira divisão ele poderia repensar e poderia sair. Mas de contrapartida o Vasco precisa regularizar esse débito para tentar se livrar desse jogador, que é um custo, ganha na casa de acima de R$600 mil por mês. Mal ou bem é um salário muito caro para um jogador que quase mal produz. Então a diretoria vai ter que trabalhar aí em volta desses jogadores que estão voltando para que o Vasco consiga aliviar a sua folha salarial, para que consiga substituir em jogadores à altura. Na live das 11 horas da manhã a gente vai falar sobre outro jogador que está vindo para o Rio de Janeiro definir a sua situação, que é o zagueiro Manuel Capasso. E a gente vai estar comentando aqui a partir das 11 horas nessa segunda-feira. Conto com a presença de todos vocês. Deixe o seu joinha, que é muito importante, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações, compartilhe para mais e mais pessoas o quanto é importante a gente falar e trazer a notícia verdadeira e a nossa opinião para você, torcedor, e deixe aqui o seu comentário a respeito do que eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre os temas abordados. Um grande abraço para todos, saudações vascaínas, estamos juntos. E conto com a presença de todos vocês na live às 11 horas da manhã. E quem não puder,
tem a live à noite, às 7 horas da noite, para a gente trocar uma ideia. E o Vasco estreia no Campeonato Carioca, dia 11, exatamente às 4h30 da tarde, em São Januário, contra o Nova Iguaçu.